Muito bem, meio-dia e 37, vamos já receber aqui o boa tarde do Dr. Paulo. Dr. Paulo, boa tarde, tudo bem, doutor? Boa tarde, Oliveira, boa tarde a todos os ouvintes da Mauá FM, né? É grande satisfação nossa de poder estar aqui mais uma vez e fazer esse serviço de utilidade pública. Vamos recebendo também, boa tarde, doutor Leandro. Doutor Leandro, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor Leandro? Tudo bom, Oliveira? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no programa novamente e a gente espera responder as perguntas dos ouvintes. Legal, ficou aqui algumas perguntas, né, da semana passada, a gente já vai repassar agora aqui, né, tem algumas dúvidas aqui, doutor Paulo. Essa daqui, por exemplo, ó, trabalhei como empregado sem registro em carteira no período de 2013 a 2018. Durante esses anos, o patrão não me registrou, doutor Paulo. Mas depois que eu saí do serviço, ele fez, né, constar em minha carteira todo o período trabalhado. Será que esse tempo vai ser considerado pelo INSS, doutor Paulo? Olha, uma pergunta bem interessante, Oliveira. Existem situações que a gente percebe que acontece exatamente isso, né? Que a pessoa trabalha sem registro e aí depois que ela sai do emprego, né? Aí sim que o patrão faz esse registro, é o chamado registro extemporâneo, né? Registro fora da época. O que a justiça está entendendo nessas situações aí, né? Se perguntar para o INSS é óbvio que ele não vai aceitar. Aí, o que a justiça vem entendendo? A justiça vem entendendo o seguinte, Oliveira, quando o registro ele é feito depois do tempo trabalhado, né? A pessoa, depois que ela saiu do serviço e parou de trabalhar lá, nunca mais voltou, nesses casos, esse registro ele não vale como prova, quer dizer, somente esse registro não vale como prova, porque ele é feito fora do prazo. Lógico, né? O que a pessoa tem que fazer nesses casos aí? Ele por si só não vale como prova, esse registro em carteira de trabalho. Ele vale sim quando é feito durante o contrato de trabalho. Aí ele vale como prova. Mas feito fora do período, ele vale como início, só ele não vale como prova. Então a pessoa vai ter que ter o quê? O segurado tem que mostrar que além de ter esse registro em carteira, ele tem que mostrar outras provas de que trabalhou lá, né? Então, ou seja, verificar junto a outros órgãos que ele tenha feito cadastro lá, se fez constar o endereço onde ele trabalhava, eventualmente se nasceu algum filho dele nessa época lá, e ele era, por exemplo, balconista, né, e ele fez constar essa profissão na carteira de trabalho dele. Então, isso que é importante a gente lembrar aqui, se você trabalha sem registro, não adianta depois que sair do serviço o patrão registrar, porque isso não vale como prova por si só. E ele tem que estar acompanhado por outras provas para demonstrar que você trabalhou, né? Às vezes um acerto que você fez depois do serviço lá e você deu um recibo, isso aí ele também vale como prova, aí sim. Mas só o registro em carteira, ainda mais fora do prazo, esse não vale como prova. Doutor Leandro, a gente já está recebendo aqui várias perguntas, né, com relação aí ao auxílio emergencial. Como vai funcionar o novo auxílio emergencial, doutor Leandro? E quem tem direito? Então, Oliveira, o auxílio emergencial de 2021 é praticamente idêntico ao do ano passado. O que vai mudar, né? Quanto aos requisitos, mantiveram os mesmos requisitos, né? Manteve os mesmos requisitos do ano passado. Ou seja, quem não recebeu no ano passado e se manteve a mesma condição, não vai receber esse ano também, né, Oliveira? E quem recebeu e manteve as mesmas condições, né, não precisa nem fazer um novo requerimento, porque já automaticamente vai ser pago esse auxílio emergencial 2021. Mas a gente vai reiterar aqui, o que mudou, assim, substancialmente, né? A questão do valor. O valor realmente mudou. Então, tem 3 valores possíveis, né? Olha aí, gente. Quem mora sozinho pode ganhar R$150. Quem mora com mais de uma pessoa, né? Uma família pode receber até R$250. Só que é um auxílio emergencial por família, né? Então, não tem como 2 membros da mesma família receber o auxílio emergencial. Vai receber uma pessoa só. Uma pessoa só. E a mãe solteira, a mãe divorciada, a mãe que cuida sozinha do filho, né, não tem ajuda do pai, ela tem direito a receber R$375.
Então são esses 3 valores, 150 para quem mora sozinho, 250 para uma família, né? E R$375 para a mãe solteira ou divorciada que cuida do filho sozinho, né? Com um filho menor de 18 anos, né? E os requisitos mantiveram os mesmos do ano passado, Oliveira. Então, para ter direito ao auxílio emergencial, por exemplo, você não pode ter carteira assinada. Você tem que ter mais de 18 anos. Você não pode ter declarado imposto de renda acima do teto, né? Referente ao ano de 2019. Você não pode estar recebendo benefício previdenciário. Então você não pode, um aposentado, um pensionista, seguro-desemprego, auxílio-doença, não são incompatíveis com o auxílio emergencial, né? Não dá para receber os dois ao mesmo tempo. E a renda da família também tem que ser inferior até 3 salários mínimos, né? R$3.300. E a renda por cabeça também não pode ser mais do que metade de um salário mínimo. Então, dividir os membros da família não pode dar mais de R$550, que é metade de um salário mínimo, né? Então, os requisitos, digamos assim, não mudou muito não, Oliveira. Mantiveram os mesmos. Então, quem recebeu no ano passado continua com a mesma situação, está desempregado, ou tem um trabalho informal, ou até mesmo é autônomo, com contribuinte individual, vai ter direito, manteve a mesma renda familiar, né? Vai ter o direito de receber esse auxílio emergencial. Quem não conseguiu e acredita que tem o direito de receber, cumpre os requisitos, tem o direito de fazer a reclamação, né? Vamos supor que a pessoa tentou receber na via administrativa e não conseguiu. Tem direito de fazer a reclamação, pode fazer a contestação junto à Caixa Econômica, né? E se não tiver sucesso, também a gente sabe que tem a via judicial para questionar qualquer decisão administrativa. Se você acredita que tem esse direito, você deve buscá-lo, né? Doutor Paulo, está chegando aqui uma dúvida de uma ouvinte nossa. Ouvi falar que a licença maternidade pode ser prorrogada para mais 120 dias. Não entendi, isso é verdade? Bom, a pergunta da ouvinte é bem pertinente, Oliveira. Recentemente, o INSS ele adequou a questão do salário maternidade com um entendimento do STF lá em Brasília. O STF entendeu que em determinadas situações o salário maternidade ele pode ser pago por mais de 120 dias. Isso é uma coisa que é novidade até, né? Então, o que acontece? Em determinadas situações, então não é toda e qualquer situação que a pessoa pode ter direito a um salário maternidade maior que 120 dias. E que situação é essa? Situação em que por problemas médicos a gestante, né, a mãe, ela precisa ficar mais tempo com o filho, além dos 120 dias. Porque, em regra, a licença maternidade é 120 dias, por quê? Porque é aquele momento inicial de vida, né, da criança, né, em que ela precisa ficar mais tempo com a mãe, né, naqueles momentos iniciais, tem que se adaptar à vida, né. Então, é um benefício, além de ser para a mãe, é para o recém-nascido, né, justamente para aquele momento inicial. E existem situações em que, por complicações médicas, né, a criança precisa ficar além desses 4 meses iniciais com a mãe. Então, o que precisa ter? Primeira coisa, tem que ter uma declaração, um atestado médico reconhecendo essa situação. E, assim, a gente tem que lembrar sempre o seguinte: o salário maternidade, ele é pago, se você não pede hoje, nasceu tua criança hoje, você tem até 5 anos para pedir. Mas nesta situação que nós estamos falando aqui da prorrogação por mais de 120 dias, presume-se que seja naquele momento inicial, porque é lá que você vai ter um atestado médico, né, dizendo que o filho precisa de cuidados, tem que ficar ao lado da mãe por mais tempo, né? Então, eu imagino que seja numa situação que o filho acabou de nascer, né? E aí sim precisa ficar com a mãe, né? E esses 120 dias iniciais já está na lei, tem regra. Então, quando está por findar esses 120 dias e ainda assim, por complicações médicas, ou a criança precisa ficar mais tempo com a mãe, ela deve pegar o quê? Deve pegar um atestado médico e solicitar perante o INSS a prorrogação. Esse atestado médico, ele
pode ser de 15, de 10, por 20, por 30 dias. Mas o INSS ele vai prorrogar inicialmente se o atestado tiver lá, vamos supor, 40 dias, o INSS vai prorrogar por 30. Por 30 dias, ele não vai prorrogar por mais que 30, né? Então, mas se a pessoa tiver 15 dias, é só 15, né? Não vai prorrogar por mais que 30. E se nesse meio tempo ainda assim entender que não foi suficiente, pode ser prorrogado também. Então, sempre no final da prorrogação, a segurada tem que ir lá e pedir um novo atestado médico e juntar. Para aí o INSS vai avaliar se vai conceder ou não essa prorrogação. Então, assim, pode ser mais de 120 dias. E vai ser uma prorrogação que você vai protocolar sempre no final dos 120 dias, né? Juntando o que? Atestado médico, relatório médico, né? E vai estar vinculado o que? Ao parto, né? Não é assim, a pessoa ficou doente depois de 120 dias, não é isso. Tem que ter um problema de complicação decorrente do parto. Então, seja atestado médico com a mãe, né, ou com a criança, né, mostrando que ela precisa ficar mais tempo. Então é uma situação excepcional, não é uma coisa que vai virar regra, ou ter licença maternidade de 150, 180 dias, não é. Vai ser em situações excepcionais em que é possível juntar um atestado médico e vai ser avaliado pelo INSS. Então, existe essa possibilidade sim a partir de agora. A gente vai trazer mais detalhes à medida que o tempo, o INSS for trazendo novas regras, né? Mas vai funcionar desse jeito, né? A partir do finalzinho dos 120 dias, a segurada que tiver com problema de saúde, ou o filho, pode pedir essa prorrogação. Doutor Leandro, está chegando aqui uma dúvida. Trabalho para uma empresa e ganho apenas uma comissão com minhas vendas. Não tenho salário fixo e dependo da minha produção. Nesse caso, doutor Leandro, eu tenho direito à carteira assinada? Depende, né, Oliveira? A gente tem que analisar muitas coisas para dizer aqui se a pessoa tem direito à carteira assinada ou não, né? O que acontece? A gente tem que separar o empregado do trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo ele não é regido pela legislação trabalhista, né? Que tem a proteção ao empregado, né? O que a gente tem que avaliar aqui, Oliveira? Não é nem a questão da função que ele faz de vender produtos da empresa de forma externa, né? E ganhar uma comissão com isso. Não é isso que vai dizer se ele é empregado ou não. Isso é insuficiente. Não dá pra gente... Apenas com essas informações a gente não consegue dizer se essa pessoa é empregada ou não. Ou seja, se ela tem direito à carteira assinada ou não, né? O que tem que avaliar? Tem que avaliar se ela tem subordinação, se ela está subordinada ao seu empregador, né? Que ela tem salário, ela já colocou aqui pra gente que recebe uma comissão, então isso já caracteriza como salário, né? Tem que verificar também se ela tem habitualidade, se ela cumpre uma jornada, né? E verificando esses requisitos, principalmente esses que eu coloquei aqui, no total são 5, né, Oliveira? Tem que ser pessoa física, tem que ter pessoalidade, não pode se fazer substituir por outra pessoa. Você não pode mandar o seu vizinho, o seu primo no seu lugar e deixar de trabalhar, né? O contrato de trabalho é você que tem que cumprir, né? E também, Oliveira, o que tem que ser verificado aqui? Se o nosso ouvinte for realmente empregado, ele pode até ganhar comissão, não tem problema nenhum. A legislação permite ele ganhar mediante comissão, né? Só que a legislação também prevê o direito ao salário mínimo. Então, se ele não bater uma meta e no final do mês não receber, ele não pode receber no final seu pagamento de salário, né, seja mensal ou não pode ser inferior ao salário mínimo. Entendi. Mesmo que seja por comissão. Então, o fixo, o salário mínimo tem que ter. Tem que ter. Isso se ele tiver o direito à carteira assinada, ou seja, se ele preencher os requisitos do vínculo de emprego. Aí ele vai ter toda a proteção da legislação trabalhista, né? Doutor Paulo, meu irmão foi preso em 19 de fevereiro de 2021. Ele tem 3 filhas, doutor Paulo, que sempre moraram comigo. Em meio à pandemia, tudo tá difícil. E como que eu faço para receber esse auxílio? Bom, o auxílio reclusão é um dos benefícios mais incompreendidos que tem, porque o que uma pessoa fala? Mas o sujeito foi preso e está recebendo. Está recebendo. Na verdade, não é assim que funciona. Esse benefício ele não é pago para o preso não recebe nada. Ele é pago para quem? Para os familiares daquele segurado, né, que foi preso.
Então, o segurado o quê? O segurado de baixa renda. Então, o INSS é uma seguradora, então você faz um seguro e cobre de determinadas situações. Então, tem cobertura para você, se você for preso, teus familiares podem ser beneficiados, né? Primeiro passo, no caso do nosso ouvinte aqui, da nossa ouvinte, como ela não é mãe das crianças, né, mas é parente, ela tem que pegar o quê? Para poder representar as crianças, ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar um termo de guarda das crianças, né? Porque se a mãe não está junto, se o pai foi preso e ela tem que fazer um pedido, tem que fazer um pedido de termo de guarda. Isso aí é feito lá no judiciário, né? E dependendo da situação, o juiz pode até conceder a guarda provisória já, de imediato, não precisa aguardar a tramitação do processo, relatório, visita e tal. O juiz pode de imediato já conceder a guarda provisória, que aí a partir daí ela já fica representando as crianças para todos os fins. Apesar de ser provisório, já é o suficiente para pedir esse benefício do auxílio reclusão. E o auxílio reclusão, ele a partir de 2019, ele tem algumas alterações. Primeira alteração quanto ao valor. Se o segurado ganhar mais que R$ 1.425, ele não gera direito ao auxílio reclusão. Então, o valor, primeira coisa, o valor do auxílio reclusão, o limite é R$ 1.425. R$ 1.425 é o valor, mas quando for pago, a pessoa vai receber, o dependente vai receber um salário mínimo no máximo. Então, independente do valor que o segurado recebia, inferior a R$ 1.425, o auxílio reclusão ele é pago no valor de um salário mínimo. E aí, ele é pago para quem? Para os dependentes. Dependentes de quem? Para a viúva, para o cônjuge, né? Ou para os filhos solteiros até 21 anos. Então, esse tem aqui a condição. E o segurado, ele tem que... O regime de prisão do segurado é o fechado. Não é o regime semiaberto nem nada. Tem que estar fechado. Primeiro, tem que avaliar se a prisão vai ser nesse regime, né? E aí, uma vez que você já tem essas informações, o valor, né? Para você dar entrada com o pedido de auxílio reclusão, você também vai precisar comprovar o quê? Comprovar a prisão. Essa comprovação da prisão é mediante uma certidão que você pede lá na unidade prisional que a pessoa está. Então, é uma certidão que eles fazem na hora, né? Mas eles tem que constar lá o nome da pessoa, a data que foi presa, né? Até a data da expedição da certidão, o tempo. Então, esse documento é imprescindível para pedir auxílio reclusão. Lógico, nessa questão da pandemia, hoje em dia não tem agência do INSS que atenda no balcão mais, só para fazer perícia. E mesmo assim, logo o auxílio doença vai voltar a ser por atestado médico. Então, então para você pedir esse auxílio reclusão, como é que você vai ter que fazer? Ou por telefone 135, você vai ter que anexar documentos. Então, na verdade, é pelo celular ou pelo computador. Aí você vai tirar foto ou vai digitalizar os documentos, isso que a gente falou, os documentos das crianças, o termo de guarda, né, a certidão de encarceramento, e vai fazer um pedido novamente. Então é pelo aplicativo, né? A pandemia ela dificultou, mas também ela deixou a forma de você fazer sem sair de casa. Lógico, tudo que esses documentos que está falando aqui, você tem que correr atrás mesmo. Mas é possível, nem precisa de advogado, né? É óbvio que você vai ter que ter o termo de guarda. Se você não é a mãe, não é o pai da criança, tem que ter um termo de guarda e esses documentos, tudo se obtém pela internet. Doutor Leandro, está chegando aqui uma dúvida bastante interessante. Meu colega de trabalho faz a mesma coisa que eu, porém o salário dele é maior, doutor Leandro. Só que na carteira de trabalho a sua função está diferente da minha. Mas na prática, fazemos a mesma coisa. O que é que eu faço nesse caso? Então, Oliveira, isso aí pode acontecer muito, a gente já ouviu falar muitas vezes, né, que isso acontece. E no caso aqui do nosso ouvinte, primeira coisa, se ele é empregado, esse direito se chama equiparação salarial. Como que funciona, Oliveira? Não é com qualquer colega de trabalho que você pode se comparar, né, digamos assim, em termos de salário. O que a lei colocou como critério? Para você usar um colega seu de trabalho para comparar, olha, ele está ganhando mais que eu, mas eu faço a mesma coisa, a mesma função, né? E então, portanto, é injusto, não tem motivo para não receber o mesmo salário, né? O que tem que ser avaliado? Primeiro, esse colega seu de trabalho, se ele tiver mais de 4 anos na empresa, você já não pode usá-lo como paradigma, né? Você não pode mais se comparar com ele. Então, já começa aí. E outra coisa, se ele tiver 2 anos na mesma função, mais de 2 anos na mesma função que você faz, ou seja, vamos supor
Alguém que trabalha na oficina, é um torneiro mecânico, acabou de entrar na oficina, tem um torneiro lá mecânico que faz 1 ano que ele está nessa função. Ele está há 3 anos na empresa e ele assumiu a função de torneiro mecânico há 1 ano apenas. Beleza, nesse caso você ainda tem, por enquanto, você preenche os requisitos para poder se comparar com ele se você for fazer a mesma coisa, né? Outra questão que tem que ser avaliada também, Oliveira, é a perfeição técnica, o desempenho que você faz. O resultado do seu trabalho, né? Tem a mesma qualidade que aquele colega que você está querendo se comparar? Se o trabalho dele é melhor também, você não pode se comparar. Então, existe essa questão subjetiva da análise do resultado do trabalho também, não só essa objetiva dos anos, né, de trabalho, de tempo de serviço. Então, preenchido isso, Oliveira, a pessoa poderia sim questionar o seu empregador e exigir que seu salário seja o mesmo do seu colega, sendo que ele faz a mesma função, ele respeitou esse período que a legislação impôs, né, de 4 anos até 4 anos na mesma empresa, 2 anos na mesma função, né? O mesmo desempenho, a mesma perfeição técnica, né? E, portanto, ele tem direito sim à equiparação salarial, salvo, aí é que a gente vai colocar uma exceção a essa regra, né, Oliveira? Se a empresa estabelecer um plano de cargos com critérios objetivos, quem trabalhar 1 ano nessa função vai ter um aumento X, quem fizer um curso, se aperfeiçoar, vai ter um aumento também, e colocar isso bem de forma objetiva, nesse caso você não pode utilizar desse instituto aí da equiparação salarial, porque a empresa já estabeleceu um plano de cargos de forma objetiva, então vai ser igual para todo mundo. Então não há de que se falar em injustiça, digamos assim, salarial. E esse direito existe faz muito tempo já, Oliveira, e ele, na verdade, se a gente for analisar de forma mais ampla, já está na Constituição o direito à isonomia, né? De ser tratado de forma igual em situações idênticas, né? Então, é um direito que decorre da Constituição e que ele visa evitar a discriminação, né? Por algum motivo que não tem a ver com o trabalho, qualquer discriminação, você receber um salário menor, sendo que você faz a mesma coisa com o mesmo rendimento, desempenho, né? Então a intenção do legislador foi essa. Mas para ter esse direito tem que cumprir isso. Tem que cumprir. Todos esses requisitos que a gente comentou aqui. Doutor Paulo, pessoa doente que se filia ao INSS pode receber um auxílio-doença? Bom, a pessoa doente, que naquele momento ela se filia ao INSS, Oliveira, a gente sempre fala, o INSS é uma seguradora, você está contratando o seguro, então a seguradora ela tem que saber, ela já assume quais são as coberturas que ela pode te dar, né? Então, naquele momento, se você já está com um problema incapacitante, você tem que estar com o problema incapacitante, aí o INSS pode se recusar a cobrir aquela doença. Mas existe um negócio, se você tem aquela doença pré-existente, mas naquele momento que você se filia, que você passa a recolher, aquela doença não gerava nenhuma incapacidade, esse tipo de situação, o INSS não pode se recusar. Por quê? Porque você não é que você se filiou incapaz, você se filiou com uma doença pré-existente. Isso aí não impede de você conseguir o auxílio-doença, né? Se naquele momento que você se filiou, aquela doença que você tinha, você tinha e sabia que tinha, mas ela não era incapacitante, ela não te proíbe de você ter direito ao auxílio-doença. Então, tem que observar muito bem isso, né? Você tem lá uma doença cardíaca, né? Mas nunca trabalhou e vai passar a trabalhar a partir de agora. Dali a 12 meses, 1 ano, ou 1 ano e meio lá, você tem um problema que te incapacita, você pedir um auxílio-doença, o INSS não pode falar, olha, você já tinha um problema cardíaco e não pode receber agora. Por quê? Porque o INSS tem que provar que você já estava inválido, incapaz, naquele momento que você se filiou. Então, vai depender muito do documento que você vai apresentar, né? Se o problema se agravou depois, o fato de ter a doença pré-existente não te proíbe de ter direito ao auxílio-doença. Muito bem, gente. Olha, 13 horas e 2 minutos, a gente está chegando ao final do nosso programa. E se você quer conversar com os advogados, né, você tem alguma dúvida aí que você queira, né, tá explicando certinho como é que é a sua dúvida e tal,
para os advogados, eles vão dar um tempo aqui, gente, nas dependências da rádio. Você pode vir aqui e conversar diretamente com eles, tá? Doutor Paulo, muito obrigado pela participação, para tirar as dúvidas aí dos nossos ouvintes, né, doutor? A gente que agradece, Oliveira. É sempre um prazer poder estar aqui e fazer esse serviço, né? Até a próxima semana. Obrigado, doutor Leandro. Obrigado, Oliveira, pelo convite de participar do seu programa e até a próxima. Obrigado, gente. Que Deus abençoe a todos. A gente volta amanhã. Vamos deixando você em ótima companhia. O pastor José Ademir e o programa Hora da Vitória. Grande abraço.